Empresário e gestor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, o podcast Talento, Gente e Gestão. É o podcast da MC Learning, com Edson Ferreira e Gleidson Silva. E o nosso tema de agora é o poder do feedback nas empresas. Muito bem-vindo, Edson. Muito bom dia, senhor Gleidson, ou boa tarde ou boa noite, como sempre, dependendo do horário que as pessoas estejam nos vendo. Para você, boa noite, que hoje não estão gravando à noite, né? E vamos falar um pouco sobre esse tema, que para mim é um dos temas mais importantes na gestão de talento, mais importante na gestão do desenvolvimento das pessoas, que é o feedback. E hoje nós vamos destrinchar um pouco aí sobre ele. Empresário, gestor, você que nos ouve, já aproveita que você está aqui. E se você estiver no YouTube, ativa o sino de notificação. Se eventualmente você ainda não acompanha o nosso canal, faça o cadastro aqui no nosso canal, compartilha com algum amigo, empresário, gestor. Por que isso é importante? Primeiro, porque se você fizer isso, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai fazer chegar a mais pessoas. E um outro fator muito importante é que empresários, empreendedores, e até mesmo gestores, dependendo da área que atua, acabam sendo pessoas um pouco solitárias. Então, à medida que você compartilha conteúdo bom com quem atua naquilo que você atua, ou de repente atua em ramos diferentes, você vai estar contribuindo para formar ali um núcleo de pessoas que têm o mesmo interesse. Então, isso fortalece, isso amplia ainda mais suas possibilidades de negócio, possibilidade de aprendizado. Então, você não estará apenas nos ajudando a propagar o conteúdo, mas vai estar também se ajudando a crescer aí como empresário, como empreendedor, como gestor. Curiosidade, você empresário e gestor, quando você escuta essa expressão feedback, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Tendo a oportunidade, escreva aqui nos comentários. O Gleidson, Edson, a primeira coisa que vem na minha cabeça quando eu escuto a expressão feedback é... Aí você escreve o que você pensa sobre isso. Qual é a primeira coisa? O objetivo do Edson e meu aqui é te mostrar o quanto o feedback é uma ferramenta, é um instrumento importante dentro da empresa. Mostrar para vocês os fundamentos do feedback. E te mostrar também, empresário e gestor, como que a sua empresa pode se beneficiar implementando uma cultura de feedback contínuo. E a propósito, além da empresa se beneficiar, os colaboradores também se beneficiam. E no final das contas, todo mundo ganha. Edson, se nós fôssemos resumir, nós não vamos fazer isso, mas se nós fôssemos resumir em 3 aspectos fundamentais quando falamos de feedback, o que, na sua opinião, Edson, não pode faltar em uma conversa a respeito de feedback? Você falou que se a gente fosse, mas não vamos, mas então vamos. A gente fosse, mas não vamos, mas no fim das contas nós vamos. Faz de conta que não foi mais fácil. Não é? 3 pontos que são fundamentais quando o assunto é feedback dentro da empresa. Tá, então vamos falar de momento, comunicação e comportamento. E aí eu vou explicar um pouquinho então. Show de bola. Empresário, gestor, faça essa anotação. E a propósito, eu também vou fazer essa anotação. A gente aprende quando a gente está compartilhando. Momento, comunicação e comportamento. Comunicação e comportamento. Vou aprofundar um pouco mais nisso. Isso porque você pediu 3. Faz-se necessário, Gleidson, e eu vou fazer no segundo momento só para não quebrar o raciocínio, faz-se necessário explicar direito o que é o feedback para que a gente consiga realmente construir ideia. Mas ok, daqui a pouco, já que o Gleidson começou de trás para frente, nós estamos resumindo o que não foi falado, então tá, daqui a pouco eu explico melhor o que é o feedback e a gente vai entendendo aí melhor isso. Tá, o que eu chamo de momento, Gleidson? Não tem que ser 100%, mas em boa parte das vezes um feedback, principalmente quando ele é
de melhoria, e a gente vai falar dos outros tipos, quando ele é um feedback de melhoria, ele precisa ser feito o mais próximo possível daquele comportamento ou ação que eu vi que precisa melhorar. Então, por isso o momento. Quanto mais perto daquele momento, mais eficiente vai ser o seu feedback. Porque está fresco na memória, está fresco ali o entendimento do que aconteceu. Tá? Por que eu digo isso? Porque muitas vezes você vai dar um feedback para alguém sobre algo, algum comportamento, e a pessoa ainda diz para você que não é bem assim. Eu acho que você entendeu errado, isso não acontece, não. Aí começa aquela transferência de responsabilidade, a gente pode falar sobre isso também. Então, o momento é muito importante para a gente tirar a defesa e trazer a pessoa para o desenvolvimento. A segunda questão é comunicação. E comunicação aqui, como você pediu 3, eu resumi comunicação, mas ela engloba algumas coisas. Então, vamos lá. É o mais próximo do momento que eu vou dar um feedback, principalmente quando ele é corretivo. Quando ele é corretivo, é essencial isso. No entanto, ele se torna pouco eficiente se eu não adequar a minha comunicação, porque se eu tiver uma comunicação agressiva, se eu tiver uma comunicação não trazendo a pessoa para a reflexão do que aconteceu. Então, resumindo, se eu não tiver inteligência emocional para conduzir aquele momento, pode dar errado. E mais ainda, não é só sobre mim, é sobre o outro. Então, se o meu feedback é para melhoria, eu tenho que agir para melhorar e não para piorar a coisa. Então, a minha comunicação naquele... Vamos lá, o que é comunicação? É algo que eu digo e a pessoa entende. Não é algo que eu digo só, ou a pessoa inventa que entendeu. É algo, quando eu digo algo, a pessoa entende exatamente o que eu quis dizer, a comunicação foi perfeita. Então, se aquela pessoa que eu vou dar o feedback está emocionalmente alterada, também não é o momento, porque ela não está com a mente leve e tranquila para receber aquela informação. Então, a chance dela ser recebida como agressivo também é grande, e a chance dela ter proveito, ou seja, gerar uma melhoria, tende a 0. Então, veja bem, é perto do momento, mas às vezes eu preciso deixar o momento passar para a energia baixar e a gente conseguir uma comunicação mais efetiva. E o terceiro elemento é o comportamento. Então, quando eu dou um feedback sobre o comportamento e não sobre a pessoa. Então, se eu vou falar de algo que não foi adequado, eu falo de um comportamento que não foi adequado. Eu não falo sobre aquela pessoa não ser adequada, porque as pessoas não se resumem ao comportamento que elas têm. Comportamentos são moldáveis, comportamentos podem ser adequados a uma situação melhor. Então, pode-se mudar comportamento. Então, eu falo do comportamento e não da pessoa. Eu não falo do quanto a pessoa errou, mas eu falo do quanto aquele comportamento não é adequado. Então, vamos lá. Eu falei esses 3 e foquei muito no corretivo, que a gente também chama de feedback de melhoria. Tá? A gente explora depois o outro lado. Mas é que porque eu fui muito no que você falou, né? Empresário, quando se diz feedback, o que vem na sua mente? Normalmente, os feedbacks na empresa são feedbacks de chamar a atenção, vou usar esse termo, chamar a atenção das pessoas. E quando você falava, eu também pensava, pensa no seguinte, se você chegar para alguém na sua empresa hoje e falar assim, rapaz, hoje depois do almoço eu preciso sentar com você que eu tenho que te dar um feedback. Qual é a reação da pessoa? Esse bobear não vai nem almoçar direito. Essa reação vai dizer exatamente o que é feedback na sua empresa e qual a expectativa deles sobre isso. Mas aí, resumindo esses 3 aí para o corretivo, eu diria esses 3, Gleison. Muito bom, Edson. Empresário, gestor, anota isso daí, ó. Momento, comunicação, comportamento. Momento, comunicação, comportamento. Por que é importante você anotar isso? Porque você vai juntar as peças do quebra-cabeça. Daqui a pouco o Edson vai apresentar um conceito do feedback, né? Vai apresentar um pouco dos fundamentos. É o feedback na sua essência, nu e cru. Agora, é muito útil nós pensarmos aqui em alguns elementos.
Porque existem algumas visões, algumas noções, algumas percepções distorcidas sobre feedback. Do ponto de vista do colaborador, por exemplo, quando, dependendo do nível da empresa, tamanho da empresa, das experiências que a pessoa passou, como, por vezes, expressões americanizadas, tem horas que são utilizadas da forma errada, e até às vezes Continue, são, Gleidson. sim, são usadas como sinônimo para algo que não são exatamente aquilo que são. Então, o que, que acontece? Para muitos colaboradores, quando fala a expressão feedback, eles acreditam ou encaram, dependendo da experiência que passou, que feedback é chamar atenção, que feedback é ser sem educação, que feedback é tratar com falta de respeito e principalmente perto de outros colegas, ou quiçá perto de clientes. Para muitos, feedback é encarado como que passar a mão na cabeça. Ah, não, o feedback é porque teve um problema e aí eles arrumam um jeito lá de ter uma conversinha para passar a mão e pôr um pano quente. Então já adianto. Se o colaborador tem essa percepção de feedback e ela não foi construída dentro da sua empresa, é muito importante investir tempo para desmistificar, para tirar essa percepção da cabeça do colaborador e implementar de fato dentro da sua empresa aquilo que o feedback realmente é. Então, quebrar essas barreiras, quebrar esse mito, e que em alguns casos vão gerar até medo, é um grande passo que você, empresário e gestor, precisa dar. Segundo, sobre a perspectiva do empresário e do gestor, há profissionais, do ponto de vista da gestão, e há empresários que às vezes eles se baseiam na estrutura do feedback, que você vai ver depois do conceito que o Edson vai apresentar, que existe uma estrutura para você dar um feedback, além desses três elementos que ele apresentou: momento, comunicação e o comportamento. Então, muitos se validam dessa estrutura do feedback e aí até começam bem, mas do meio do feedback para frente, eles acabam sendo mais coercivos. Eles acabam assumindo uma postura de ameaça. Feedback não é para ameaçar as pessoas. E o feedback também, ele não é um treinamento. Um feedback, ele não substitui um treinamento. Embora ele colabore para o desenvolvimento individual, o desenvolvimento coletivo, para o progresso das pessoas dentro da sua empresa. Então é importante deixar isso muito claro. Não é para chamar atenção, com falta de educação, não substitui um treinamento, porque já percebi, Edson, em alguns estabelecimentos, que a pessoa senta, dá um feedback esporadicamente para o colaborador, de forma individual ou para a equipe, e aí depois ele some e não tem uma continuidade. E ele dá aquele feedback, por vezes motivado por um problema que aconteceu, algo pontual que aconteceu, depois não há uma continuidade, e na cabeça do empresário, do gestor, o fato de ter dado o feedback, pegando como gancho um problema que aconteceu, já foi o suficiente para A, eliminar o problema, B, gerar consciência do colaborador de que de fato aquele problema não poderia ter acontecido e se acontecer não pode repetir. 3, uma vez que eu já falei com o colaborador, com a equipe, para mim eu não preciso falar de novo. Então o feedback ele não substitui um treinamento formal, ele não substitui um programa de desenvolvimento individual, ele não substitui um programa de desenvolvimento coletivo. Muito pelo contrário, ele vai até dar subsídios para que, ao longo do tempo, quer seja por meio de um programa de desenvolvimento individual, um programa coletivo, ele vai recheando esse crescimento, ele vai fortalecendo o crescimento do colaborador ao longo do processo, mas não substitui. Então, uma vez que eu disse aqui o que não é feedback, poderia falar aqui um pouco mais também sobre o que não é,
mas essas nuances aqui, essas pistas, acredito que já tenham sido suficientes. Vamos ouvir o Edson agora no fundamento. O que é o fundamento, ô Edson, do feedback na sua essência? Bom, se a gente for na essência, eu vou te dizer que feedback é toda aquela informação que a pessoa tem e que colabora com ela para entender o que está acontecendo. Pronto. Isso é feedback. Ou seja, quando eu disse que o feedback ele tem momento, precisa de momento, comunicação e comportamento, eu falei de um gestor que vai levar consciência para seu liderado sobre algo que aconteceu, sobre um comportamento ou uma ação feita, para que ele tenha consciência disso. Ponto. Gerando essa consciência, espera-se que a pessoa tenha o interesse em fazer as mudanças necessárias. Para fazer as mudanças necessárias, então, a gente vem com o segundo elemento. A palavra feedback é uma palavra... É um pouco injusto esperar da palavra feedback que ela represente o que é realmente um feedback, porque feedback, na essência da palavra, só fala sobre o passado. Só fala sobre esse comportamento que aconteceu. Ok, isso é um feedback. Quando eu chego para você e digo, Gleidson, tal comportamento, tal ação, tal resultado do seu trabalho não estava adequado. Veja que eu não falei que o Gleidson é incompetente, eu não falei que ele é isso, eu falei sobre o comportamento, sobre a ação, sobre o resultado de trabalho, ele não estava adequado. Eu fiz um feedback. Mas e daqui para frente? Já que feedback é o back, é atrás, né? A gente fala do passado. Mas todo feedback em como as pessoas entendem essa palavra, ela tem que ter uma sequência. Ok, eu tive esse comportamento, essa ação, esse resultado. E como é que eu faço para melhorar? Então, se eu ficar no conceito popular do feedback, que todo mundo entende feedback por chamar a atenção, é porque ele fala do passado. Então, precisa acrescentar uma outra palavrinha que se usa, que chama-se de feed forward, para frente. Então, uma vez que você fez isso aqui, feedback, isso aqui não é adequado, como que nós podemos agir daqui para frente para que isso não aconteça mais e a gente melhore esse comportamento, essa ação ou o resultado do trabalho? Então, quando eu conecto essas duas palavras, eu falo do passado, eu estou aqui no presente tratando a situação, mas eu estou enxergando o futuro. Então, sempre que eu estou fazendo isso, eu estou falando sobre o desenvolvimento, o ganho de competência e a pessoa se tornando um profissional mais essencial dentro daquela empresa, porque eu estou fazendo essa trajetória de crescimento dela. Eu não posso esquecer esse segundo ponto, que nós vamos fazer daqui para frente. E aí a gente chega nesse conceito, que agora eu fico até sem graça de falar feedback, porque não é feedback, ele é um conjunto de tratativas que levam as pessoas a desenvolver maior competência no trabalho dela. Então, sim, eu falo do que aconteceu, mas sim, eu tenho que falar do que vai acontecer. E aí passa a ser um acordo entre mim e o meu liderado. Estamos com esse acordo feito, isso aqui agora vai... Para não acontecer, nós vamos fazer isso, tomar esse e esse cuidado. Então, beleza? Estamos com o acordo feito. Porque a partir do momento que eu tenho o acordo feito, eu criei aquilo que vai levá-lo a desenvolver o seu potencial. Porque senão, Gleide, se eu fico falando só do passado, só esse feedback, só esse chamar a atenção, muitas vezes eu fico falando só do erro cometido. Mas eu não aponto o caminho certo. Então é como se eu chegasse para alguém e falasse, meu caro, você pegou esse fone aqui e colocou no lugar errado. Isso é um absurdo, você não pode colocar ele ali porque ali está errado. Ok, mas onde é o certo? Se eu não falar onde é o certo, da próxima vez esse cara, ou ele não vai nem pegar esse fone para colocar em algum lugar, ou ele vai colocar no lugar errado de novo. Porque tem milhões de lugares errados e só tem um certo para ser colocado. Sim. Então eu preciso falar, olha, esse aqui não é o lugar de colocar. Eu acredito que você colocou ali ou porque ninguém te deu informação, ou porque você evitou perguntar, coisa que você pode fazer, perguntar sobre. Mas eu vou te dizer que o local de colocar é ali. Pronto. A partir do momento que eu disse qual que é o certo, a chance dele errar é muito pequena. Então, veja, eu falei do passado, mas eu falei do futuro. Eu falei do que precisa ser feito para que essa pessoa entregue o resultado esperado. Se não,
a chance dele continuar cometendo esse erro é muito grande. Eu vou parar por aqui para te ouvir um pouquinho, senão fica só uma palestra chata da minha parte. Empresário, gestor, só com o que nós conversamos aqui até agora, você já tem alguns elementos para aplicar feedback aí na sua empresa de uma forma mais consciente. Ó, se você pegar aqui a palma da sua mão, quando for dar um feedback para o seu colaborador ou para a equipe, tenha em mente que a pessoa está no centro da conversa. Só que o foco, ele não está em uma característica física dela, o foco não está no erro. O foco está naquilo que aconteceu, e eventualmente pode ter sido um ato errôneo, ainda que não tenha sido intencional, com vistas naquilo que futuramente pode voltar a acontecer se não fizer uma intervenção. E a ponte entre o presente, que é o colaborador ou a equipe, mais o evento em pauta, e o futuro, que é um futuro de não repetição do mesmo erro, do mesmo comportamento, essa ponte quem faz é você. Você que constrói essa ponte junto com a equipe e junto com o colaborador, no caso individual. Então, se ele está no centro, olha para o comportamento, olha para o ato errôneo, se for um feedback corretivo, olha para o momento, se é o momento certo, não perca esse time, né? Não perca esse tempo. Então, meça o tempo de resposta, o tempo de retorno, para não deixar passar nem de mais e nem de menos. Naturalmente, tem situações que a intervenção precisa ser mais imediata. Avalie qual é o comportamento, ou qual foi, ou quais foram os comportamentos que não estavam adequados, que não foram adequados, e introduza, fazendo um acordo, qual é ou quais são os comportamentos que são exigidos e necessários para que todos fiquem bem. Então, lá na palma da sua mão, você já tem aqui um domínio. E aí você faz a ponte para o futuro. O futuro é esse profissional aqui tendo comportamentos que são comportamentos positivos em relação àquilo que ele estava executando. O futuro é você apontar, e aqui nesse apontamento, é interessante que para você, empresário e gestor, junto com o colaborador, há ter um ganho. Quando você faz um apontamento daquilo que se espera da pessoa, você balanceia. Você faz um balanceamento das expectativas ou um alinhamento das expectativas. Isso também é muito positivo, porque aí o colaborador já vai ter clareza daquilo que se espera dele e do que pode esperar de você ou da empresa, caso aconteça aquilo que precisa acontecer de forma positiva, a entrega seja positiva, o comportamento seja positivo ou não. Se o comportamento seja negativo, não seja condizente ali com aquilo que se espera. De repente você pode perguntar assim, o Edson, o Gleidson, o colaborador, ele ganha com isso alguma coisa? O que a minha empresa ganha com isso? O que eu, como empresário ou gestor, ganho adotando essa postura de um feedback formal e incorporando o feedback à cultura da minha empresa? Eu estou perguntando isso como empresário, como gestor, porque à medida que vocês foram falando, parece que é até muito bom no papel, é muito bom para falar, mas eu tenho uma impressão que é perder tempo. Ora, se você tem a mentalidade de que aplicar um feedback bem estruturado, da maneira correta, é perder tempo, recomendo que você dê um passo atrás e reavalie a mentalidade. Você não precisa acreditar naquilo que o Edson e eu estamos falando. Olha para as evidências do mercado. Pesquisa no Google, por exemplo, empresas que já incorporaram a cultura de feedback e aplicam o feedback, quer seja aqui no Brasil ou no exterior. Faça uma comparação das empresas que aplicam versus aquelas que não aplicam. E para não ser injusto, faça uma comparação daquelas empresas que aplicam o feedback e estão no ramo A com as empresas que não aplicam o feedback e estão no mesmo ramo de atividade, no ramo A. E tire suas conclusões. E te digo mais, se você não quiser ficar
falando dos outros, ou usar outros como referência, ou para você modelar, ou para fazer um benchmark, eu te recomendo fazer o seguinte: não acredite no que o Edson e eu estamos falando, mantenha uma visão cética e faça o teste. Experimenta testar. 30 dias, 60, 90 dias. Teste e você mesmo meça e depois mensure os resultados de aplicar o feedback de uma forma consciente na sua empresa. Porque veja bem, se por um lado pensar que é perder tempo estruturar e implementar uma cultura de feedback, por outro lado, se existem empresas que aplicam e dão certo, então significa que não fazer pode ser perder tempo e perder muito mais do que isso. Perder dinheiro, perder boas pessoas, porque alguns dos benefícios que a sua empresa tem quando você aplica o feedback de uma maneira consciente, consistente, estruturada, é justamente você aumentar a sua capacidade de retenção de talentos. Empresa que aplica feedback aumenta a probabilidade de reter os talentos, de reter as pessoas ali dentro. E em outras palavras, se você quiser usar o nome chique, você vai reduzir o índice de turnover dentro da sua empresa, que é o índice de rotatividade de pessoas aí dentro. Ah, você quer falar sobre dinheiro? Rotatividade de gente implica em você enfiar a mão no bolso. Por quê? Vai ter que enfiar a mão no bolso para poder fazer acertos, rescisões. Vai ter que enfiar a mão no bolso para poder alimentar um processo de atração, recrutamento, seleção, pós-seleção, contratação, aquele programa de onboarding, onde você vai mostrar para as pessoas ali os primeiros passos dentro da empresa, treinamento, desenvolvimento, e muitas vezes o maior prejuízo nem é esse financeiro de fazer com que esse processo aconteça. O maior prejuízo é o tempo que você perde e que você não vai recuperar. E em contrapartida, se você investe em feedback, você ganha tempo, você não tem que fazer esse desembolso, você não tem que montar um processo de atração, recrutamento, seleção, onboarding, treinamento, programa de desenvolvimento, às pressas, e aí montando às pressas corre o risco, inclusive, de errar. Há uma maior probabilidade de erro. Então, olha o tanto de coisas que você pode evitar aplicando um sistema de feedback de uma maneira mais consciente. Ô Gleidson, Edson, apenas o feedback resolve? Não. Só que se você aplica e é algo que está no seu controle, e aqui nós estamos te dando o caminho, se você aplica, você está à frente de quem não aplica. E você, a propósito, vai estar à frente de você mesmo, empresário e gestor, se você não aplicava um tempo atrás ou se você aplicava, mas da forma errada. Um outro ganho que a sua empresa tem ao aplicar o feedback de uma forma consistente é uma redução do índice de absenteísmo. O que é o absenteísmo? É quando a pessoa ela começa ou a faltar, ou chegar atrasado, ou ficar pedindo para sair mais cedo, com uma certa frequência, ou até mesmo, olhando para o outro lado, a questão da produtividade, né? Vai ter um ganho em produtividade. E eu já te falo por quê. Se você tem a cultura de dar o feedback contínuo, você vai antecipar alguns eventuais problemas que, por vezes, você só iria conseguir perceber de uma maneira mais clara depois que eles já estivessem acontecendo. Então, o feedback contínuo dá esse benefício. Um terceiro benefício para a sua empresa é que você vai fortalecer o relacionamento com a sua equipe, ainda que você tenha um relacionamento estritamente profissional com eles. Então, olha o ganho de você ter as pessoas mais próximas a você. Esse estreitamento de relacionamento, gestor-colaborador, empresário-colaborador, ele é um ganho muito grande, ele é um benefício muito grande para a empresa. Um outro benefício que o feedback
vai dar para você, empresário e gestor, e para o seu negócio, essa possibilidade de você fazer e manter esse alinhamento de forma estratégica. Empresa, objetivos estratégicos, colaborador, dentro do seu cargo e dentro das funções que eles exercem dentro do seu negócio. Ô Gleidson, qual que é um outro ganho que a empresa pode ter? Aumento de produtividade. Um feedback bem aplicado, aplicado de forma consciente, contínua, ele vai gerar um impacto direto na produtividade, porque aí você vai fazendo pequenos ajustes. Ajusta o comportamento, naturalmente gera um impacto aqui na produtividade. E, obviamente, associado a outras ações. Um outro ganho que você tem é um aumento da qualidade das relações interpessoais lá com a equipe, um aumento da qualidade da execução do trabalho, um aumento de qualidade no processo, porque se você identifica que a falha do comportamento, por exemplo, ela foi incentivada ou motivada por uma falha no processo, e quando você vai dar um feedback, você percebe isso, porque o feedback é uma construção também, então você precisa estar aberto ao diálogo, estar aberto a ouvir, não que você vá concordar com aquilo que você escutou, mas quando você ouve e escuta, você cria novas possibilidades, até mesmo de solução. Então, olha a infinidade de ganhos. Eu estou pensando aqui, Edson, dá para escrever um material, uma espécie de um e-book, por exemplo, com uma lista, é o checklist dos benefícios de aplicar o feedback de uma forma consistente na empresa. Benefício para o colaborador, benefício para a empresa e que gera um impacto positivo nos clientes. Vou parar por aqui em relação aos benefícios e eu posso te falar um pouco mais também daqui a pouco, depois a gente ouvir o Edson, sobre os benefícios para o colaborador. Ô, Gleidson, vamos lá. Vou falar algumas coisas aqui para a gente complementar o feedback, porque a gente deu muita informação até agora, mas a gente precisa de algumas coisas para alinhar bem o que é o feedback. E para que as pessoas possam sair daqui aplicando da melhor forma possível e com isso escolher mais resultado. Todo momento de feedback, e aí eu vou usar o feedback nesse processo completo, de falar do passado e apontar para o futuro, todo momento ou processo de feedback, ele é um processo em que um líder, aí falando do corporativo, do empresarial, um líder aproveita esse momento para gerar ou despertar a necessidade de um aprendizado no seu liderado. E aí gerar esse aprendizado a curto, médio ou longo prazo, dependendo do que vai ser. Então, o grande papel desse líder com o feedback é despertar na pessoa esse gatilho para adquirir novas competências comportamentais ou técnicas. Tanto faz. Aí eu pergunto, e vem de complemento ao finalzinho que você falou aí. Se é um processo de aprendizado, eu colocaria aqui o líder no papel, eu vou chamar de professor, mas ele é mais um facilitador, mas só para a metáfora que eu quero usar, e o liderado no papel do aluno, aquele que vai aprender determinadas coisas. E aí eu te pergunto, até para ficar claro, um professor, quando ele vai ensinar algo, qual é a principal ferramenta dele? A ferramenta são as pessoas. Tá, mas E a ferramenta a que ele tem, a que ele usa para explicar. Comunicação, Comunicação, didática. fala, né? Oratória. Isso. E do aluno que precisa aprender, qual que é a principal ferramenta que ele tem que usar? Capacidade de escutar. Essa, capacidade de escutar. Então, veja bem, aí é que a coisa inverte. E eu quero trazer essa reflexão dessa inversão de papéis para que a gente consiga entender realmente o que é o feedback. Numa sala de aula, eu e você já tivemos a oportunidade de estar diversas vezes, tanto no papel do aluno, como estaremos agora, no fim de semana, vamos para um treinamento, quanto no papel de professor, dando ali uma palestra, um curso. E quando a gente está nesse papel de professor, a gente fala muito, e quando a gente está nesse papel de aluno, a gente ouve muito. Na liderança, precisa ser o contrário.
Se você é um líder que vai dar feedback, você precisa ouvir mais do que realmente falar. E por que isso? Porque todo mundo já ouviu as pessoas dizerem que a gente aprende mais quando ensina. Então, na verdade, o professor, quando ele fala muito, ele entra num processo de aprendizado também. Então, se isso é verdade, por que não deixar o meu liderado falar mais para que ele construa seu próprio aprendizado e, com isso, eu elimine a barreira da aceitação daquele elemento ou daquelas propostas? O que eu estou dizendo com isso? Toda vez que eu quero ser o professorzão e chegar para o meu liderado e falar que isso está errado, isso está errado, isso está errado, a chance de eu criar uma barreira entre nós é muito grande. E eu não tenho poder nenhum de dizer que aquilo será aceito como verdade. Muitas vezes a pessoa pode criar um bloqueio mental e não aceitar nada daquilo que ela recebe até como acusação. Lógico que tem várias formas de se falar, mas é possível acontecer. Agora, e se eu tirar dela? E se eu conseguir que ela me fale o que realmente precisa ser feito para gerar essa melhoria? Então, ela está dizendo que precisa da melhoria, ela está dizendo o que precisa, ela está dizendo quando isso será feito, ela está dizendo quando esse resultado vai aparecer. Qual é a chance dessa pessoa se comprometer com esse modelo em que ela está definindo tudo? É muito maior. É muito maior do que eu falar para ela que tem que ser feito assim, assim, assim. Ao contrário, ela me dizer o que tem que ser feito. Facilita até para mim, no acompanhamento, para eu chegar para ela e falar, mas você disse isso, mas não está acontecendo, você não está fazendo, o que está acontecendo? Não tem mais aquele negócio, mas você falou, mas você esqueceu que eu não tenho tempo, você esqueceu que eu não tenho competência, você esqueceu um monte de coisa. Não, foi ela que falou. E eu estou dizendo isso porque eu lembrei de uma vez que eu estava dando um treinamento de feedback, e depois que eu ensinei o modelo, a pessoa disse, Edson, mas engraçado, cara, eu sempre entendi que quando eu vou dar um feedback para alguém, eu tenho que falar mais e não ouvir. Eu falei, tá, mas aí você vai falar tudo que você acredita que é e ela pode renegar tudo que você falou. Então vamos lá. Quando a gente falou desse feedback, em que eu vou mostrar para as pessoas que ela errou algo ou que aquele comportamento não foi adequado, ao invés de usar o tom acusatório, eu falei da importância da comunicação, ao invés de usar a assertividade, aí eu quero usar essa palavra para usar ela como positividade, como afirmação de que aquilo aconteceu, achei um lugar de usar essa palavra. Bacana. De usar essa afirmação, porque eu posso chegar afirmando e ela pode me dar N motivos que eu não tinha na minha mente e ela me quebra no meio do argumento. Sim. E aí, ou eu sou humilde o suficiente para dar um passo atrás, ou eu sou arrogante o suficiente para ainda continuar batendo, porque quem tem razão sou eu. E esse é o tipo de feedback que não funciona. Então, por que não perguntar, usar o poder que todo líder tem e usa pouco, que é o poder de perguntar, e perguntar para as pessoas por que isso aconteceu? O que te levou a ter esse comportamento? Eu posso sim dizer que o comportamento não é adequado, é meu papel, mas eu posso também perguntar por que isso? Por que isso foi feito desse? E ouvir as pessoas, primeiro, para que eu tenha todos os argumentos dela e eu possa construir com ela uma melhoria a partir disso. Porque senão eu quero construir uma melhoria a partir somente do que eu acredito que é, uma melhoria a partir do meu comportamento, não do dele. E eu não posso construir uma melhoria no outro a partir do meu comportamento. Tem que partir do comportamento dele. Então tem que partir da experiência dele, tem que partir do momento dele, tem que partir da emoção dele, ou dela, né? Para construir isso. Então é muito importante que eu fale menos e ouça mais. Como assim ouça mais? Pergunte. Pergunte por que isso aconteceu. E o que a gente precisa fazer para que isso não aconteça mais? Né? O que você consegue fazer ou tem algo que eu possa te ajudar para que isso não aconteça mais desse jeito? Qual que você acha que é o comportamento mais adequado para aquele momento?
E aí, se a informação vem toda destruída, eu reconstruo com ela. E ok, eu vou falar um pouco mais. Mas se ela vem certa, eu já sei que ele sabe ou ela sabe. Precisa ser apenas colocar em prática e eu ajudar nesse processo. Então, o feedback ele é muito mais de escuta do que de fala. E aí pode vir aquele caso, mas e se a pessoa falar nada com nada? Bom, se ela falar nada com nada, a gente dá um passo lá atrás, entende que a gente não treinou essa pessoa direito, nós não conseguimos passar para ela a cultura da empresa, nós não conseguimos passar para ela o que a empresa acredita, ou como as coisas precisam ser. Então a falha está no processo de treinamento, ou dependendo até lá no recrutamento. Então eu vou reconstruir isso aqui. Veja bem, se for isso, já não adianta mais eu ficar batendo aqui agora. Eu tenho que voltar, reconstruir o que foi feito errado, corrigir, porque o erro é meu como líder ou da empresa, e a partir daí construir daqui para frente. Então veja bem que as perguntas elas vão trazer à cena coisas que eu nem pensava. Que naquele feedback ali ia ficar mascarado, porque eu simplesmente tenho que chegar lá e falar, e falar, e falar, e não deixar o outro falar. E eu nunca vou saber se aquela pessoa, se ela está, se a mentalidade dela está adequada ao que a empresa acredita. Então, quanto mais eu falo, mais eu reforço algo, mas quanto mais eu escuto, mais eu entendo o contexto. E entendendo o contexto, eu consigo agir melhor. É muito importante entender essa parte da escuta. Empresário. Escutando, eu ensino mais do que falando. Exato. Empresário e gestor. Você já tem alguns elementos aqui e muitos elementos para você iniciar um processo de implementação dessa cultura de feedback dentro da sua empresa e até mesmo atualizar, se você já tem um hábito de aplicar, atualizar, refinar a aplicação do feedback aí dentro do seu negócio. Agora vamos criar um cenário aqui, Edson. Eu gosto muito de criar cenários, você também gosta. A gente gosta desse negócio de ilustrar, mas já dando aqui um modelo, um exemplo prático para o empresário pegar esse modelo, esse exemplo, acabar aqui de assistir a esse podcast e já começar a aplicação dentro da empresa. Algumas coisas que você precisa ter em mente. Passo a passo aqui, muito direto ao ponto, em relação... A propósito, não chegamos no direto ao ponto, Edson, porque é o vício da palavra. O direto ao ponto antes do direto ao ponto. Um passo a passo para você implementar de maneira prática essa cultura de feedback aí na sua empresa. Primeiro passo, tomar consciência da importância. Se você já tinha, você ampliou a sua consciência a partir dessa conversa aqui agora, a partir desse podcast. Segundo passo, é importante você preparar seus gestores. Preparar e treinar os gestores para dar o feedback. Então, se você é empresário e está assistindo, ou se você é um gestor geral, compartilhar esse conteúdo com outros gestores para já prepará-los para te ajudar nessa implementação é fundamental. Então, mentalidade, prepare, treine os gestores. Vai treinar em quê? Mostrar a importância do feedback, mostrar que é interessante que o feedback tenha começo, meio e fim, que o ser humano ele está no centro e que o alvo do feedback é o comportamento. Então, parte de um comportamento que teve, no caso do feedback corretivo, e que não foi interessante, para a construção de uma ponte para aquele comportamento que precisa ser o que vai ser útil ali dentro da empresa. E aí depois você anuncia dentro da empresa para começar a preparar as pessoas que a partir da data tal você vai dar esse feedback e vai acompanhar as pessoas. Se a empresa tem muita gente, divide por partes, divide entre os gestores ali, e aí cada gestor ou vai dar o feedback especificamente para sua equipe, ou se não tem condições de dividir entre os gestores, eleja um gestor, mas prepare todos, e de forma que de tempo em tempo eles façam um rodízio. E aí você comunica isso para as pessoas e começa dando os primeiros passos. E não significa, embora tenha muito conteúdo,
que o momento específico do feedback precisa ser um momento longo. Você pode até fazer combinados do tempo que vai durar. Nós vamos sentar aqui, o feedback vai durar 2 minutos, vai durar 5 minutos. Faça até acordo de qual que vai ser a duração daquele momento específico do feedback. E aí você começa a aplicar, utilizando essas sugestões que o Edson compartilhou, voltadas a fazer perguntas. Uma das coisas que eu gosto muito na hora de dar um feedback corretivo, principalmente, é levar a pessoa a colocar-se no meu lugar. Em que sentido? Eu chamo, no particular, digo para a pessoa: olha, fulano, o nosso objetivo aqui é fazermos um alinhamento. E aí, nesse feedback de alinhamento, é importante que nós sejamos assim, muito honestos, muito transparentes um com o outro. E aí eu pego um gancho e até valorizo alguma coisa que foi bom que a pessoa fez durante o processo. Por exemplo, inclusive, fulano, nesse projeto que nós estamos realizando, projeto XYZ, me chamou muita atenção porque você fez tal coisa. Aí eu relato um comportamento e isso ajudou muito, beneficiou muito o progresso nosso nesse projeto. Agora, e aí, nesse agora, eu relato um ponto que seja um ponto de melhoria para a pessoa. E ao invés de dar a minha opinião, eu digo para ela assim: vamos supor que você tivesse a oportunidade de assumir mesmo, de fato, a gestão dessa empresa, ou que você fosse dono desse negócio. Quais são as principais mudanças que você faria nesse sentido, nesse aspecto? E aí eu incentivo ela a falar, e de uma forma muito suave, e vou deixando ela falar. Pode ser que ela divague um pouco, talvez não. E se ela devagar, vai ser até bom, porque eu vou conseguir medir o nível de engajamento, mas ao mesmo tempo, o quanto que eu fui capaz de prepará-la ao longo do tempo. E aí depois que ela expõe, eu faria isso, faria aquilo outro, eu vou avançando e pergunto para ela algo mais ou menos assim: em relação a essa atitude sua, a esse comportamento seu, você ocupando a posição de um gestor ou do dono, como é que você lidaria com isso de forma que você pudesse ajudá-lo na melhoria? E aí eu deixo ela construir de novo. Eu deixo ela começar a fazer a ponte para o futuro, a ponte para a mudança de comportamento. E aí, no final, eu faço alguns pequenos comentários ali, fazendo alguns ajustes, se necessário, e a gente conclui fazendo um acordo. Olha, você pode contar 100% comigo. E aí eu falo em que ela pode contar. No que diz respeito à estrutura para você trabalhar, no que diz respeito, se for necessário, um treinamento para que ela desenvolva a capacidade de não ter um comportamento inadequado, ou um treinamento para que ela desenvolva a habilidade de executar aquilo que precisa ser executado da forma correta e que não estava sendo. Então eu me comprometo nisso. Eu me comprometo em ajudá-la naquilo que eu tenho controle. E peço um comprometimento, um compromisso dela em dedicar-se a fazer a coisa certa. E a gente já deixa alinhado e agendado qual vai ser a data, com dia e hora e local, de preferência um local mais seguro, mais privativo, de um retorno em relação àquilo que nós conversamos naquele momento. Tem outras maneiras de você estruturar o feedback? Tem. Para um feedback corretivo, eu costumo aplicar essa, porque aí você vai levando a pessoa a pensar. Ô Edson, se você fosse dar algumas dicas para a pessoa estruturar, já começar já implementar esse sistema de feedback dentro da empresa, qual que seria o passo a passo que você daria como sugestão para o empresário e gestor? Gleidson, primeiro eu quero te dizer que nesse momento o gestor que te ouviu, ele está pensando assim: meu filho, eu não tenho tempo para isso. Só o que você falou aí, eu já não consigo fazer. Eu não tenho tempo, você acha o quê? Para essa pessoa que pensou isso, para você que acabou de pensar isso agora,
Eu te recomendo você voltar aqui no nosso canal, se você estiver assistindo no YouTube aí, porque no YouTube estão todos os ao vivo, os podcasts completos. Eu te recomendo a voltar aqui num podcast chamado Por que os gestores são tão sobrecarregados? E você vai entender a importância de fazer o que está fazendo. Você vai falar, eu não tenho tempo, mas é fazendo isso que você vai conseguir ter tempo. Veja bem, eu não tenho tempo. Tá, você não tem tempo para fazer o quê? Vai morrer, então, fazendo o que você já faz ou você quer melhorar? Se você quer melhorar, você vai e volta lá, assiste o outro. E aí você vai entender a importância desse feedback aqui que o Gleidson diz para o desenvolvimento das pessoas, para que você ganhe tempo. Tá? Porque senão a gente vai ficar só pensando, Gleidson, nossa, tá louco, isso aí que o Gleidson falou, eu não faço. Volta lá que você vai entender a importância de fazer isso aí. O Gleidson, vamos lá. Eu vejo na mídia aí uma crítica muito grande para aquele famoso método feedback sanduíche. Houve uma época que esse método foi uma febre e agora há uma crítica a isso. O feedback sanduíche ele tem 3 camadas, que é a primeira camada de pão, que é o sanduíche, a segunda camada com recheio e a terceira camada de pão. E muita gente critica muito esse método, fala que ele não funciona, porque você não pode falar na primeira camada, você tem que falar algo positivo, na segunda camada, que é o recheio, você traz a melhoria ou algo que chamamos de negativo, e na outra camada você traz outra coisa boa, outra coisa positiva. Então esse método recebeu muita crítica pesada, e eu não concordo com essas críticas, porque para mim é simplesmente não saber usar o momento de usar o feedback sanduíche. Vamos lá. O argumento é o seguinte, que adianta você trazer algo positivo se você vai trazer algo negativo e a pessoa vai sair dali somente com algo negativo na cabeça. Que o ser humano é assim, né? Eu dou o positivo, o negativo é dar peso para o negativo. Ok. Mas quando é que eu uso o feedback sanduíche? Eu uso ele, basicamente, quando eu estou iniciando um processo de feedback nas empresas. Eu não uso isso o resto da vida do mesmo jeito, porque ele fica chato. Mas quando você tem que quebrar gelo e mudar o entendimento do que é um feedback, você precisa usar, você pode usar isso. Não é que você precisa, mas você pode usar. Só que eu tenho que saber usar essa camada do positivo. Eu chamar alguém, elogiar essa pessoa para falar algo de ruim, desse jeito fica esquisito mesmo. É muito ruim. Mas eu tenho que entender que eu vou chamar alguém para falar sobre um comportamento, sobre um trabalho específico, onde eu tenho um elogio verdadeiro sobre aquilo, mas eu tenho algo de melhoria, por exemplo. Então, se eu vou dar um exemplo para alguém sobre um relatório que a pessoa me apresentou, e eu sei que tem melhoria ali, por que não? Por que eu não vou trazer os pontos positivos desse relatório também? Por que esses pontos positivos? Por que eu tenho que ir só no ruim, só no negativo, só no que está errado? E falar, olha, esse relatório seu está errado e precisa ser corrigido. Não, eu posso trazer, olha, esse relatório seu, eu vi que você caprichou muito aqui na formatação, ele ficou bem profissional, ficou adequado. Só peço para você melhorar esse e esse ponto. Cara, eu trouxe um positivo para trazer uma melhoria. Não é uma queda de braço, né? Gestor. Não é uma queda de braço, é a realidade. Estou mostrando para a pessoa que eu vejo que tem de bom no trabalho dela, mas eu vejo que precisa melhorar. Agora, é lógico que as pessoas explicam às vezes isso aí, dando um elogio sobre nada a ver. Gleide, seu cabelo hoje está bonito, mas seu trabalho está ruim. Exato. Primeiro que eu menti, né? Falei que seu cabelo está bonito. Mas não tem nada a ver. Então eu vou trazer um elogio para algo conectado que eu vou trazer, mostrando que eu vejo a parte boa. E a terceira camada, que se chama também de parte boa, na verdade é o desenvolvimento. Então eu trago, olha, o seu relatório, eu vejo que você caprichou, você tem talento para esse negócio de formatação, de design, não sei o quê. Agora, eu preciso que você melhore aqui os números, por exemplo. Eu preciso que você tenha mais atenção para fazer esses números. O que aconteceu? Que você calculou esses números errados aqui? Aí ele vai me falar e vai, então tá. Aí vem a terceira camada. O que a gente pode fazer para isso não acontecer de novo? Que é o positivo, é o desenvolvimento da pessoa. Eu trago algo positivo, eu trago a melhoria
e trago o desenvolvimento para o futuro. Essa pessoa vai sair dessa reunião com foco no que ela tem que fazer para melhorar. Então, agora, eu vou usar sempre isso? Cara, até elogio demais fica chato. Exato. Então, eu sei que eu vou usar isso bem no curso aí para desenvolver o processo de feedback e que depois eu não vou precisar disso mais, porque eu já ganhei proximidade com o meu liderado. Agora eu posso, sim, muitas vezes chegar para ele, ó, o que aconteceu aqui? Mas quando esse cara fizer um outro trabalho, que ele fez algo novo, que foi muito bom também, que eu não elogiei sobre aquilo ainda, por que não fazê-lo? Agora, eu não posso ficar só criticando e não posso ficar só elogiando. Então, usar esse método no começo ele é muito bom. Agora, não dá para usar sempre, por quê? Porque o processo de feedback ele é um processo, ele não é um momento. Inclusive, nós falamos muito aqui sobre aplicar feedback sobre correção, sobre melhoria, e o feedback não precisa ser só para isso. Ele pode ser único e exclusivamente para mostrar pontos positivos. Então, se a pessoa já sabe que todo mês eu vou sentar com ela para a gente discutir o trabalho dela e enxergar melhorias, isso é um feedback. Porque se eu chego para você e falo, e aí, como é que foi o mês, Gleidson? Foi tudo bem? O projeto que está desenvolvendo está no tempo, está no prazo, está atrasado, precisa de alguma coisa? Não, o projeto está ótimo, está andando bem, estou dentro do prazo, não tem dificuldade nenhuma. Meu amigo, parabéns. Quem dera eu tivesse todos os profissionais desse jeito. Muito obrigado pela sua dedicação. Continue nessa pegada aí. Se acontecer alguma coisa, você me chama no meio do caminho. Se não acontecer, daqui 30 dias nós vamos reunir de novo. Muito obrigado, tchau e benção. Às vezes o feedback demora 5 minutos. Né? Que é o que hoje se dá o nome também para reunião one-on-one, que é a mesma coisa. Agora, se eu for repetitivo, aí fica errado. Então, Gleide, você me pediu aí, né, uma estrutura, eu posso usar o feedback no começo e depois, com o tempo, eu posso usar só isso. O que não vale a pena, eu posso usar só acompanhamento. O que não vale a pena é eu sentar com o colaborador, e aí muitos líderes não fazem porque acham que está perdendo tempo, é eu sentar com o colaborador para discutir o nada, só para sentar e falar, e aí, como é que está? Como é que tá o quê? Ah, como é que você está se sentindo? Tá bem? Pô, é chato, né? Eu sei que o cara está desenvolvendo alguma coisa, eu sei que ele é vendedor e aí, como é que está seu atendimento lá, seu ticket médio? Melhorou, não melhorou? Eu vi aqui, caiu, aconteceu alguma coisa? Ou eu vi que melhorou? O que aconteceu que melhorou seu ticket médio? Se teve mais atendimento? O que foi? E aí eu vou dar os parabéns, vou aplicar uma metodologia de melhoria que seja, e aí eu dou feedback focado em uma melhoria, aí eu tenho ganho incrível. Senão as pessoas realmente vão achar o feedback muito chato. Eu sento lá para ele falar, e aí? E aí? Tudo bem? Tudo bem? Não, tá tudo bem, então tá tudo bem. E aí não faz sentido. Então, a minha dica principal é tenha o motivo para aplicar o seu feedback. Mas se eu não tiver motivo? Não existe. As pessoas estão trabalhando e elas sempre têm dificuldades, facilidades, resultado melhorou, o resultado caiu. E eu posso discutir em cima disso. Então, quando ele é focado em cima do resultado que precisa ser apresentado, a gente tem objetividade nesse processo. E feedback não é só para falar do que está ruim, é para melhorar o bom também. A gente pode potencializar o que está bom. Exato. Empresário, gestor, eu desejo fortemente que você esteja aproveitando esse podcast, Talento, Gente e Gestão, aqui com Edson Ferreira e eu, Gleidson Silva. Hoje nós estamos falando sobre o poder do feedback dentro das empresas. Nós estamos chegando nos instantes quase finais do nosso podcast. E antes, Edson, me veio uma coisa em mente aqui. Pode ser que você precise ou queira dar um feedback para a equipe. Pode acontecer o caso. Porque não é obrigatório você dar um feedback um a um. Agora, é recomendável, quando o feedback for de realinhamento, for um feedback corretivo, que você faça um a um, num ambiente mais fechado, mais privativo, até mesmo para você não expor a pessoa e extrair ao máximo dela. E aproveitar ali ao máximo aquele momento do feedback. Por outro lado, se for necessário, ou se você precisar ou quiser dar um feedback coletivo, é preciso tomar alguns cuidados.
quais são os cuidados? Número um, se esse feedback é positivo, é patrocinador, ele vai gerar um gás a mais ali na equipe, vai inspirar as pessoas a continuar agindo. Agora, se o feedback for um feedback de realinhamento, um feedback corretivo, número um, evita apontar alguém dentro da equipe para que essa pessoa ela sirva de exemplo. E, nesse sentido, evita colocar, tem até uma expressão para isso, né? Evita colocar uma pessoa da equipe como que o boi de piranha. O que é o boi de piranha? Quando o boiadeiro vai atravessar ali os bois num rio e que tem piranhas, ou Lá peixe. no Pantanal. Isso. A tendência natural é sacrificar ali no meio dos gados algum dos bois para que todo o rebanho não fique prejudicado. Então, mas isso é aplicável lá, no Pantanal, na travessia do gado, no rio. Aplicado no boi, né? Exato. Na empresa, não é viável você fazer isso. Ainda que você queira dar um exemplo, é melhor você focar nos comportamentos que foram positivos, que são os modelos de comportamento que você quer ou que precisa, do que apontar alguém como sendo aquela pessoa que teve uma falha, teve um comportamento negativo. Então, esse você chama no privado, dando feedback para a equipe, foca no comportamento coletivo, foca na ação coletiva da equipe, dá ênfase naquilo que foi positivo e que serve de referência, serve de espelho. E jamais, inclusive, faça insinuações, porque às vezes a pessoa não aponta o dedo diretamente, mas insinua, e até fazendo comparativos. Olha, o João da Silva, ele fez top das galáxias. Agora, você, hein, Joana da Silva? E aí faz aquelas expressões. Então isso não é legal. E às vezes você vai achar que fazendo assim, você estará até motivando quem não teve o comportamento adequado a se realinhar, porém pode acontecer um efeito contrário. Aquelas pessoas que estavam ali tendo até um bom rendimento, um comportamento mais adequado, elas podem gerar um afastamento, uma antipatia em relação a você, justamente porque o que pode vir na cabeça delas? Poxa vida, se aconteceu isso e o João da Silva foi exposto dessa forma, logo, se acontecer alguma coisa parecida comigo, eu serei o próximo, eu serei a próxima. E aí você perde um pouco dessa conexão, dependendo de como você atua, você até perde um pouco da credibilidade com a equipe. Então toma cuidado na hora de dar esse feedback coletivo. Ô Edson, chegando no direto ao ponto, agora mesmo direto ao ponto. Eu vou deixar aqui o meu direto ao ponto de hoje e daqui a pouco, empresário, gestor, você vai ouvir o direto ao ponto do Edson. O Gleidson, Edson, o que é o direto ao ponto? O direto ao ponto é uma síntese, é um resumo, é uma aplicação prática, é uma pérola que a gente extrai de tudo que nós dissemos e que, do nosso ponto de vista, é importante que você, empresário e gestor, aplique. É só mesmo para te dar um direcionamento, para falar assim, olha, faz isso, comece por esse caminho que vai dar certo. Então anote aí, o meu direto ao ponto. Reúna seus gestores e os oriente sobre como aplicar um feedback de uma maneira profissional. Treine seus gestores em dar feedback. Show de bola, Gleidson. O meu direto ao ponto, eu não vou trazer um resumo só para te contrariar, eu não vou trazer um resumo do que nós falamos, mas eu vou incluir um outro elemento que eu acho importantíssimo e vejo pouca gente falando e fazendo. Tem aquela famosa frase: se o seu feedback é positivo, dê ele em público. Se ele é corretivo, dê ele em particular. Mas eu quero chamar a atenção aqui, porque pouca gente dá valor ao feedback positivo particular. E você não sabe o poder que tem um feedback positivo, um elogio, olho no olho no individual. Tem um poder que a gente acha que feedback positivo é só em público.
Ok, ele também é importante. Mas quando você chama alguém, senta com alguém, só essa pessoa, e dá um feedback positivo sobre o trabalho dela, ela entende o quão importante isso é, porque você está parando seu tempo para fazer isso exclusivo com ela. Isso tem um poder muito grande. Comece a usar. Empresário e gestor, parabéns pela decisão de participar do nosso podcast Talento, Gente e Gestão com Edson Ferreira e Gleidson Silva, onde hoje nós falamos sobre o poder do feedback nas empresas. Forte abraço e até o nosso próximo podcast Talento, Gente e Gestão, podcast da MC Learn. Nos vemos no próximo. Até lá.